Escolha o que você quer fazer, ou veja alguém fazendo algo. Aprenda a usar as ferramentas. Se debruce sobre o espaço e preste atenção numa outra parte da cidade. Tente iniciar um distúrbio nas ruas, ou simplesmente comece uma pintura. Esse é o maior mercado a céu aberto do planeta. Fica na cidade de Marrakech, no Marrocos. Foi dentro desse enorme labirinto que um vendedor de sucos de laranja muçulmano me fez a seguinte pergunta: no que você acredita? De volta para o Brasil, já na tranquilidade do meu ateliê, eu me fiz a seguinte pergunta: como nasce um artista? Ninguém tem essa resposta. Eu, por exemplo, venho trabalhando com pintura há 20 anos, com intervenções urbanas há 10 anos. E aprendi na escola que existem muitos estilos de pintura na história da arte, mas descobri sozinho que só existem duas maneiras de você pintar. Ou você pinta por hobby, ou você pinta por ofício. A pintura por hobby é o que a maioria das pessoas faz quando chega do trabalho, quando tem tempo livre. Pintar por ofício é o trabalho. Você assume um compromisso, você cria regras pessoais que irão definir, com sorte, se esse indivíduo, em frente a uma tela em branco, irá se tornar um artista lá na frente. Com a pintura, eu fiz exposições, ganhei prêmios, viajei, tive um reconhecimento do circuito, mas eu sempre fui muito inquieto. E essa inquietação me moveu para fora do universo da pintura. E eu comecei a pesquisar diferentes materiais e trabalhar com diferentes linguagens, como a fotografia, a escultura, o vídeo, a instalação, a performance, sempre em busca de novas formas de expressão. Os lugares me escolhem muitas vezes. Eu sou um trabalhador, braçal e mental. Mesmo fora do meu ateliê, eu penso muito na minha postura como artista. E eu não acredito na inspiração. Ou, se ela existir, ela representaria 1% do processo, o restante do processo é trabalho, é troca de informação com outros profissionais, troca de informação com os colegas, experimentar mesmo, pôr a mão no bolo, e aí ele murcha ou ele sai queimado, e a partir de tudo isso você vai tendo resultados positivos. Essa é uma das minhas primeiras intervenções artísticas que eu fiz nos anos 90. É uma instalação ingênua, mas ela já revela as principais pistas que vão definir minha produção atual. Primeiro, o conceito é a força. Assim como o engenheiro ou o arquiteto, o artista tem a ideia e ele distribui essa ideia no sistema. Ele se utiliza de outros profissionais para executarem a sua ideia. Segundo, criar uma produção mais focada no próximo, estabelecer um diálogo e, dessa maneira, transformar o cotidiano das pessoas. E terceiro, sair da zona de conforto. Isso significa romper as paredes institucionais, derrubar a parede da galeria e do museu e levar as práticas artísticas para novos espaços. Ao mesmo tempo, como surfista, eu cresci com grande respeito e admiração pelas forças da natureza. Porque você está lá fora, na linha do horizonte, sujeito à perda de controle, a qualquer momento, te reconecta com seus sentidos e com seus instintos. Os nossos sentidos, que são tão anestesiados pela cidade. E nos faz esquecer o quão importante eles são. Qual é o lugar que você sempre retorna? Eu sempre volto para São Paulo. São Paulo é a minha casa. Um território urbano com 20 milhões de pessoas aglomeradas. Um lugar caótico, dinâmico, cheio de oportunidades e erros. Um laboratório perfeito para as práticas artísticas. Hoje eu vim compartilhar com vocês algumas intervenções urbanas que
que estão diretamente relacionadas com a vida das pessoas, com nossos problemas, e mostrar como o artista pode ser uma ferramenta poderosa de transformação do pensamento. Esses trabalhos que eu trouxe hoje, eles são inspiracionais, e eles convidam vocês a também serem um pouco artistas. A minha primeira intervenção se chama Acampamento dos Anjos, uma composição de barracas de camping em arquitetura de edifícios. Essa obra espiritual me lançou para fora do plano bidimensional da pintura e me revelou uma coisa muito importante: o poder transformador das nossas ações. As nossas ações criam campos de energia. Esses campos de energia, por exemplo, instalam uma barraca de camping numa catedral gótica na França, ao lado de um vitral do Chagall. Ou instalam uma barraca num prédio que serviu de base militar e resistiu a 2 guerras mundiais e salvou vidas na fronteira entre países. Ou ainda, instala uma barraca num hospital público abandonado por mais de uma década no coração de São Paulo. Campos de energia. De volta para o meu ateliê, olhando da janela da minha casa, eu tenho o Rio Pinheiros. Esse rio poluído, que nós paulitanos conhecemos bastante. Imagine uma pessoa que gosta de água, ter um rio desses em frente à sua casa. Foi por causa disso, e simplesmente por causa disso, que eu comecei a fazer intervenções nele. A primeira dela foi instalar 150 caiaques, tripulados por manequins de plástico, para relembrar a população de quando esse rio era limpo e servia para práticas esportivas e o convívio humano. Hoje, ele é um rio esquecido pela cidade. No final dessa exposição, uma chuva muito forte veio e arrastou todo o lixo da superfície e alterou radicalmente a composição do trabalho. E eu pude dizer que finalmente a obra tinha sido concluída pela merda dos meus vizinhos. Esse é o Rio Pinheiros, há somente 90 anos atrás. Não faz tanto tempo assim que nós tínhamos um coxo, ou pessoas remando e pulando no Rio Pinheiros. Hoje é um esgoto a céu aberto. E essa é a onça, o nosso símbolo da vida selvagem brasileira. Hoje a onça se tornou bidimensional, virou papel. Imaginem se essa onça ganhasse meio centavo pelos direitos autorais. Elas estariam ricas e preservadas. Eu resolvi fazer uma instalação no Rio Pinheiros que se chama Hora da Onça Beber Água. Porque a gente sabe que na hora que a onça bebe água, o bicho vai pegar. E o público e as pessoas, os amigos, me parabenizavam pelos tigres que eu tinha instalado no Rio Pinheiros. E isso mostra a nossa desconexão com a origem das coisas. O tigre é originário da Ásia e da África. A gente se esqueceu, por exemplo, da onça como símbolo nacional da vida selvagem. Outra instalação que eu fiz em frente à minha casa, com esculturas realistas de pessoas sobre trampolins azuis. O público ficava assustado e ligou para a polícia várias vezes. Eu quase fui preso diversas vezes.
dar emergência. Alô, emergência? Sim. Por favor, eu tô atravessando aqui a ponte da cidade universitária e eu tô vendo um cidadão do lado de fora do parapeito. Alô? Alô? Oi? Sim, eu tô vendo uma pessoa do lado do parapeito aqui na ponte cidade universitária. Parece que ele vai pular no Rio Pinheiros. Senhor, Sim. fica calmo que esse indivíduo que o senhor tá vendo aí, ele é um boneco. A gente já recebeu várias ligações sobre o mesmo problema aí. Infelizmente as pessoas passam de relance às vezes e tem a impressão mesmo que é uma pessoa. Mas ele teve autorização para fazer essa arte dele aí, né? E a gente tá tendo problemas por causa disso, infelizmente. Mas o que ele quis dizer com isso? Aí eu não sei, né? Mente de artista, o senhor sabe como é que é, né? Só Deus sabe como é que funciona. E porque eu não posso nadar no Rio Pinheiros, eu resolvi criar uma escultura com a minha cara. Um outro eu, para que ele sim pudesse mergulhar nas águas poluídas do Rio Pinheiros, para nunca mais voltar. Olhando para o outro lado da cidade, a gente tem um rio degradado, o Rio Tietê. É outra zona morta. Todos os voos internacionais chegam por aqui. Então, a gente pode dizer, tristemente, que é o nosso cartão postal. E essa é uma das intervenções monumentais que eu fiz, que representam garrafas de refrigerante. A ideia dessa intervenção era mostrar para as pessoas como que a gente recicla o olhar. Como que nós podemos sair da anestesia da cidade e não aceitar confortavelmente essas distorções da realidade, que são os rios metropolitanos. Mais de 1 milhão de pessoas por dia tiveram acesso a esse trabalho. E essa exposição teve uma ação educativa que eu achei fundamental. Mais de 4.000 alunos fizeram a navegação dentro do Rio Tietê. Uma mudança de olhar. A arte expandindo sua presença na sociedade. E no final, tudo é reaproveitado. Eu criei um modelo de produção focado no resíduo zero. Ou o trabalho é vendido, ou ele é reaproveitado. Nesse caso, por exemplo, aquelas esculturas infláveis gigantescas foram transformadas em mochilas escolares, que, por sua vez, foram doadas para as crianças que fizeram a navegação. Alguém sabe quanto do nosso lixo é reciclado no Brasil? Apenas 3%. E eu descobri para onde esse lixo vai. E comprei mais de 100 toneladas. E devolvi esse descarte para os parques públicos, para provocar as pessoas e ficarem cara a cara com o lixo que nós produzimos. E também fazer um convite, porque depois que essas pessoas entraram no labirinto, eu proponho um mundo melhor. Um mundo onde a criatividade é mais forte que o descarte e que a falta de consciência. Porque, como eu disse, o valor das coisas depende da energia que você coloca nelas. Milhares de brinquedos e objetos. Essa exposição sempre é um sucesso com as crianças e com os pais também. A arte é uma possibilidade de salvamento. E existem lugares que só a arte pode salvar. Esse é o Congresso Nacional em Brasília. Um lugar que deveria representar os interesses da população, mas normalmente está mais preocupado com interesses próprios. Eu fiz uma intervenção com mais de 200 estudantes, de forma colaborativa, onde nós arremessamos 360 boias no espelho d'água do Congresso, com a frase, a arte salva. Para mostrar que a arte é um caminho possível de salvamento da consciência das pessoas. Eu quase fui preso de novo. A arte pode salvar até velhos monumentos.
E falando em polícia, eu trouxe uma obra que foi bastante polêmica, O Touro Bandido. O touro bandido simboliza tudo aquilo que é indomável. A arte não pode ser tão domesticável como uma vaca. E o touro vem e faz uma inseminação artística na vaquinha da Call Parade, que é um objeto estéril de reflexão. Dessa vez eu fui preso. E tive que explicar a arte na delegacia. Esse trânsito do artista e das intervenções urbanas para fora do circuito institucional é uma grande mágica. A intervenção começa de um jeito, mas certamente ela vai terminar de outro. Hoje os touros estão no ateliê. E falando em animais, o artista torna visível tudo aquilo que é invisível aos olhos. Hoje, cada habitante da cidade de São Paulo tem a cota de 15 ratos. São milhares de roedores embaixo dos nossos pés, no submundo, no inconsciente. E para tornar isso visível, eu criei um farol negro, composto por milhares de roedores, no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. Para quem não sabe, Anhangabaú, na língua tupi-guarani, significa rio do diabo. E agora um assunto que é para deixar qualquer comum mortal enlouquecido. Nossa mobilidade urbana. São Paulo tem congestionamentos diários, carros por toda parte, transporte público inoperante. Uma pesquisa revela que hoje um carro se locomove, em média, a 16 km por hora no trânsito. Essa é a mesma velocidade de uma carruagem nos tempos do Império, quando o asfalto sequer era conhecido. Agora, prestem atenção no novo cartão postal da cidade. E notem que algo está preso nele. Uma carruagem com cavalos lusitanos. Eu até hoje não sei o que significa essa ponte. Ela proíbe acesso de pedestres, de ciclistas, mesmo com as marginais congestionadas, está sempre vazia. Gastou-se 300 milhões de reais nesse monumento de concreto. Nós não precisamos mais de concreto em nossas vidas. Nós queremos ideias criativas que nos tragam oxigênio e mais qualidade de vida nos centros urbanos. E para mostrar de que hoje uma carruagem pode competir de igual a igual com um carro esportivo, eu desafiei o Ingo Hoffmann, um dos maiores pilotos de Stock Car da história brasileira, para uma corrida. Eu conduzindo uma carruagem e ele um carro. Essa imagem mostra de que deu empate técnico. E agora, uma exposição. Eu replantei de ponta cabeça um dos maiores eucaliptos do parque que tombou com as fortes chuvas de verão, para mostrar a nossa complexa relação entre homem e natureza, principalmente nos centros urbanos. Acho que essa imagem resume a minha busca como artista e como eu provoco o olhar com o meu trabalho no espaço público.
Mas, afinal, o que a arte pode fazer pela sociedade? Eu tive um impulso de consumo no supermercado. E durante esse impulso de consumo, eu fui consumindo os produtos no próprio corpo. E quando eu me dei conta e fui pagar esses produtos no caixa, já não tinha mais nada, era só as embalagens. A arte, no momento em que ela rompe as fronteiras do próprio circuito, eu não acredito na arte pela arte mais. Eu acho que a arte ela tem que ter um papel social, um papel político, porque tudo fica mais interessante. E se você pensar que um artista no Brasil ele conversa com um seleto grupo, mas também tão pequenininho, fica tudo mais interessante e mais compartilhado no momento em que você esquece esse establishment e vai levar a arte para quem ainda não recebeu informação, para quem ainda está despreparado, mas quer receber, quer participar. Essa aproximação, acho que o meu papel como artista é reconectar de novo esse diálogo da arte com a vida. Eu não consigo distinguir onde uma coisa começa e a outra coisa termina na minha vida como artista. E as respostas que eu tenho das intervenções urbanas, elas colocam esse resultado compartilhado de uma maneira maior, mais distribuída. Você tem uma ressonância social em que mais pessoas recebem a carga de informação ou chegam próximo desse campo de energia. Vamos dizer que eu expandi as paredes, porque eu bebo nessa fonte. A história da arte, as pessoas que trabalham com arte. Então, o artista, se ele tem a competência de exercer mais de um papel no palco, por que não? Ser mais de um ator, né? De você ter outras representações. Eu continuo expondo em galerias, acho que é um outro tipo de diálogo, proveitoso, frutífero, que traz resultados interessantes e não deixa de ser uma fonte onde eu me abasteço para fazer as intervenções urbanas e vice-versa. É importante você entrar e sair dessas bolhas, porque isso te dá, de novo, uma percepção, um sentido que poderia já estar anestesiado. Então, eu sou muito grato em ter esse trânsito entre o circuito da arte e as intervenções urbanas, porque eu vou buscando esse alimento, essa matéria-prima, ambos os campos. Acho que o artista se alimenta dos erros. Os erros são mais interessantes de você lidar, e buscar reflexões e criar realidades paralelas em relação a eles. Um rio poluído, uma ponte de concreto, um hospital abandonado. São situações em que a gente aceita como comuns, mas são distorções de uma realidade que poderia ser melhor. E, a partir disso, é que eu faço as intervenções, as interferências e crio uma conversa a partir disso. Eu sempre fui um cara provocador. Tem alguns trabalhos que eu não trouxe, mas eu saía explodindo outdoor. Eu pus uma âncora no Monumento às Bandeiras, eu invadi um supermercado e me dei um banho de consumo, que é o último slide. Acho que eu gosto de adrenalina. E esse motor que torna o trabalho mais interessante. Acho que o Touro Bandido ele exemplifica muito bem essa condição de você estar, se você é ou não a vaca e como é que isso funciona, você tem que correr riscos. O artista ele é um cara que ele é propenso a correr riscos. A única maneira de dar certo é fazendo uma grande aposta.
E a minha aposta é provocar o olhar e por meio dessa provocação, gerar reflexão sobre aquilo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não acredito na arte. Eu acredito em artistas. Desde o tempo das cavernas, em que pintamos com sangue e carvão, buscamos formas de reconexão com a natureza e nos entendermos a nós mesmos de uma forma ampliada. E essa reminiscência revela uma coisa muito importante. Todo ser humano pode ser um artista. O artista rompe convenções, desafia o sistema e ajuda o próximo a enxergar a realidade de uma forma diferente. Então lembrem-se do campo de energia e de que todo ser humano pode ser um artista. Obrigado.